Deus te abençoe, te use. Amém? Bênção de Deus. A graça e a paz, igreja. Amém? Vocês estão felizes? Glória a Deus, que bom, né? A gente pode se reunir, nos encontrarmos. Para a gente que ministra, é um tanto quanto difícil estar ministrando apenas online, apenas por transmissão. A gente louva a Deus também, né? Quem tem acompanhado, por exemplo, as nossas lives, principalmente de quarta-feira, nossa live de coração para coração, tem vivenciado isso. Nós temos alcançado pessoas aí de todos os cantos do Brasil, pessoa do sul que nos acompanha, pessoa do norte, pessoa do nordeste, tivemos pessoas de fora do país, e a transmissão ela nos proporciona isso, né? O Facebook, o YouTube, o Instagram, ele nos possibilita alcançarmos essas pessoas que não estariam conosco aqui. E tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso, e Deus está trabalhando dentre todas essas coisas. Mas é muito bom quando nós podemos vir, quando nós podemos nos reunir, quando nós podemos cultuar e celebrar todos juntos. Logicamente que todos juntos com algumas restrições, mas todos juntos, celebrando, glorificando e adorando a esse Deus grande, poderoso e soberano que Ele é. Amém? Aleluia. Queria louvar a Deus pela vida do Lucas, pela vida da liderança desta igreja, por toda a JNI, que tem aí trabalhado dia após dia, mesmo em tempo de pandemia. E eu fico muito feliz de ver aí, dia após dia, o avanço, o crescimento, e o Senhor sendo glorificado em todas as coisas. Que bom. E eu quero dizer para você que você pode ter a certeza que você está numa igreja que é um instrumento de Deus para a tua vida, que ama você, que quer te ajudar a crescer, a romper e a prosperar todos os dias para a glória e para o louvor do nome dele. Amém? Aleluia. Abra comigo tua Bíblia na carta de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para a noite de hoje. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 12, 13 e 14. Todos acharam? A você que nos assiste, né? Uma boa noite. Também a graça e a paz. Abra aí com a gente. Bom tê-lo aqui conectado conosco. Lembrando que amanhã nós temos culto às 18 horas também. Quarta-feira as nossas lives, até que mudemos aí, mas nós vamos divulgando. Você participe conosco. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12 diz assim: ninguém o despreze por ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos pela tua palavra que foi aberta, que foi lida, e como sempre, Senhor, que ela venha gerar vida aos nossos corações, que nós venhamos a diminuir para que o Senhor cresça neste lugar, que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, fale no mais profundo do nosso coração, porque a tua palavra tem poder, ó Deus, de trazer vida, restauração, renovo, cura. O Senhor tem todo o poder, e tu tens liberdade nessa noite. Tu tens liberdade por intermédio dos louvores que aqui pudemos entoar. Tu tens liberdade, ó Deus, por intermédio das orações que pudemos, Senhor, confessar a ti. Mas nessa hora nós queremos, ó Deus, dar liberdade do nosso coração, da nossa mente, para que o Senhor venha de encontro e ministre aos nossos corações. Espírito Santo, tu tem toda a liberdade. Em o nome de Jesus, fala conosco. Enche este lugar da tua presença, e nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. E você que crê comigo, diga amém. Aleluia. O tema da mensagem nessa noite é: ninguém te despreze, antes seja um exemplo. Você pode dizer comigo? Obrigado, meu irmão. Você pode dizer comigo? Ninguém te despreze, antes seja um exemplo. Quando nós olhamos para esse contexto, nós aprendemos algo aqui, de que Deus ele quer usar a minha e a tua vida, sendo você jovem ou não. Não considere você a idade,
o seu tempo de vida, ou a experiência por você vivenciada muitas vezes, um empecilho para que Deus use a tua vida. Mas que você possa diariamente, todos os dias da tua vida, buscar ser alguém que manifesta, independente da sua condição, independente da tua idade, independente de onde você nasceu, independente da tua família, independente de tudo, que você busque todos os dias da tua vida ser alguém que manifesta a presença gloriosa de Jesus. E quando nós olhamos para o contexto desta história, nós estamos diante de um ensinamento de Paulo exortando Timóteo, um seu filho na fé, um jovem pastor, a ser fiel ao ministério que lhe foi incumbido, a ser fiel àquilo que Deus estava entregando nas suas mãos. E quando nós olhamos para o contexto, Paulo ele está vivendo aqui uma situação em que facilmente ele poderia ser desprezado pelos anciãos da época, devido à sua posição pastoral, porém um jovem pastor. E aí Paulo vai ensinar esse moço, dizendo para ele assim: ninguém despreze o fato de você ser jovem. E esse é um dos versículos que jovem gosta bastante, principalmente a parte A, que vem antes do versículo. Que ele diz assim: ninguém despreze o fato de eu ser jovem. Ninguém quer. Quem que aqui gosta de ser desprezado, levanta a mão. Se você levantar, por favor, no final do culto nós vamos orar por você. Nós vamos fazer um clamor aqui. Porque se você gosta de ser desprezado, tem alguma coisa errada. Ninguém gosta. E aí o jovem ele tente isso, ele fala assim: a Bíblia fala que eu não posso ser desprezado. Olha que benção, a Bíblia está falando, mas a Bíblia continua, e ela dá uma condição, principalmente na revista Almeida Corrigida, e também na atualizada, ele diz assim: mas, ele está usando aqui uma condição na sequência do versículo: seja um exemplo. E aí é que aperta, aí é que é o problema, porque a gente não quer ser desprezado, mas a gente também não quer ser exemplo. A gente não quer sentir o desprezo, mas a gente também não quer pagar o preço de ser um exemplo. E ele está dizendo assim: seja um exemplo aonde? Na palavra. Seja um exemplo aonde? Na conduta. Seja um exemplo aonde? No amor. Seja um exemplo aonde? Na fé. E seja um exemplo aonde? Na pureza. É isso que Paulo está ensinando Timóteo. E aí quando nós olhamos para esse contexto, muitas coisas, eu já ministrei algumas outras vezes esse texto, mas o Senhor ele sempre renova algumas coisas no nosso coração, quando Ele quer ministrar, por mais que seja um texto repetitivo, que já tenha sido ministrado, melhor dizendo. E me veio um texto, uma frase, que ela não tem uma autoria fatalmente conhecida, mas alguns estudiosos colocam para Francisco de Assis. Ele diz assim: pregue em todo o tempo, se necessário for, use as palavras. Não é uma autoria assim dada de fato a Francisco de Assis, mas alguns estudiosos classificam essa frase como sendo dele. Pregue em todo o tempo, se necessário, use as palavras. O que o autor dessa frase estava querendo dizer? Ele estava dizendo assim, que a minha vida e a tua vida, jovem, ele é uma pregação. Nós não precisamos só subir num púlpito, como eu estou fazendo aqui nessa noite para vocês, para aqueles que nos assistem, para estar pregando. Nós estamos constantemente sendo pregadores por intermédio da nossa vida. Basta você falar que é de Cristo, basta você falar que é cristão, basta você falar que é crente, basta você falar que serve a Jesus, que as pessoas estão te olhando diferente, que as pessoas irão te cobrar diferente, que as pessoas irão esperar de você, jovem, algo diferente. Porque nós estamos inseridos num contexto em que muitos querem ser muitas coisas, mas não querem pagar os preços necessários para ser aquilo que eles querem ser. Em outros momentos, nós estamos diante de um contexto em que muitas pessoas querem ser aquilo que eles acham bom para si, mas poucas vezes aquilo que Deus quer que nós façamos ou sejamos. E aí, dentro desse contexto no qual nós estamos, nós precisamos entender que para fazer a diferença, como jovens colocados nessa geração, nós precisamos fazer diferente. Einstein, um dos homens mais inteligentes e brilhantes do mundo, ele diz o quê? Que é impossível eu e você alcançarmos os mesmos resultados fazendo as mesmas coisas.
E não é verdade? Quantos aqui começam e falam assim: hoje, esse ano eu vou ler pelo menos um livro? E quantos leram pelo menos um livro? Ou sequer ouviram um livro? E aí quando você olha o fato de você não ter lido um livro esse ano, você percebe que você está fazendo as mesmas coisas que você fazia antigamente, e por isso você não está alcançando resultados diferentes. Porque é impossível sermos diferentes fazendo as mesmas coisas. Rodolfo, o que você quer dizer com isso? É impossível eu e você sermos diferentes numa geração de iguais. É impossível eu e você manifestarmos a Deus fazendo aquilo que outras pessoas que não conhecem a Deus estão fazendo. E é por isso que Paulo vai alertar esse jovem, esse moço, e ele vai dizer para ele: ó, você não vai ser desprezado se você for um exemplo. E aonde eu quero chegar na mensagem dessa noite? Que quando eu e você temos um encontro com Jesus, nós precisamos ser mudados e transformados. Paulo estava a caminho de Damasco. Paulo tem um encontro com aquele que então ele perseguia, Jesus Cristo. E daquele dia em diante, nunca mais a vida de Paulo foi a mesma. Independente do seu passado, independente daquilo que ele fez ou viveu, a vida de Paulo foi mudada. Porque ele teve um encontro genuíno com Jesus Cristo. Meu irmão, quando eu e você temos um encontro genuíno com Jesus, nós temos transformação de vida. E essa transformação que Paulo ele vai escrever futuramente, depois da sua conversão à igreja de Romanos, principalmente no capítulo 12, no versículo 1 e 2. E ele vai falar de transformação. Quando ele começa a falar de transformação, de mudança, ele está falando de metanoia. E metanoia, ela vem do grego. E na sua composição de grego-romano, num verbo formal, quer dizer metanel. O meta vem de além, e o nós, ou neo, ele vem de pensamento. Ele está dizendo que a metanoia vai além do pensamento. Esse termo, quando nós relacionamos ele ao verbo latim ginoco, que quer dizer nascere, perceba que tem uma ligação com o nascer. Quando nós relacionamos o verbo grego de metanoia, nós traduzimos isso para o português como conhecer. Então nós aprendemos algo, que quando nós conhecemos a Jesus, ocorre uma transformação de caráter e uma conversão em nós, e nos faz ir além dos nossos pensamentos e vontades para fazer a vontade de Cristo. Percebe o que é metanoia? Metanoia é ir além dos pensamentos, é você conhecer. E quando você conhece a Cristo, há uma transformação dentro de você, que transforma o teu caráter, transforma a tua mente, transforma quem você é. Existe uma conversão dentro de você, jovem, e isso faz você ir além dos pensamentos, dos seus pensamentos, das suas razões, dos seus achismos, daquilo que você acha, daquilo que você pensava, daquilo que não tinha perdão, daquilo que não tinha solução. Você vai além. Porque agora a sua vida consiste em fazer a vontade de Deus. É isso que Paulo ele vai ensinar mais à frente, principalmente a igreja de Romanos. E quando nós trazemos ainda dentro dessa compreensão do grego a palavra metanoia, e nós interpretamos a palavra metanoia agora de uma forma mais clássica, ela vai trazer para a gente o entendimento que é conhecer o depois, mudar a mente com resultados. Rodolfo, o que você quer dizer com toda essa aula de grego que você está dando? Eu quero dizer para você que mudanças não é só palavras, mudanças são atitudes. Eu quero dizer para você que nós não mudamos somente com textão no YouTube, no Instagram, no Facebook. Nós mudamos quando nós agimos. Nós mudamos não só quando nós falamos: ó, eu mudei, mas quando as pessoas olham para a gente e falam: de fato ele mudou. Porque o maior testemunho quem dá não somos nós, de nós mesmos, mas as pessoas ao nosso respeito. Porque elas olham e falam: aí vai verdadeiramente alguém que ama e serve a Jesus Cristo. E Paulo está dizendo isso: filho Timóteo, você só vai ser
alguém que não será desprezado nessa sua juventude pastoral, se você for um exemplo. E Timóteo, ele entende isso. Timóteo, ele observa todos esses ensinamentos, e ele começa então a colocar em prática. E é aqui que eu quero chegar com você. Depois de toda essa introdução, e dessa breve aula de grego para você, que eu espero que você tenha entendido pelo menos alguma coisinha. Se não, tem lá no YouTube, você pode assistir de novo, tá bom? E aí você anota. Mas é isso que eu quero falar com você. Acontece que a mudança, na minha vida e na tua vida, ela gera consequências. Nós não queremos ser desprezados, mas para não ser desprezados nós precisamos ser exemplos. Mas nós não podemos ser exemplos naquilo que nós éramos. Nem todo mundo aqui, ou eu acredito que ninguém aqui conheceu o antigo Rodolfo. E o antigo Rodolfo, ele não é exemplo para ninguém. Mas o novo Rodolfo em Cristo, o novo Gesimiel em Cristo, o novo Vitor em Cristo, o novo Lucão em Cristo. Por que em Cristo? Porque sem Cristo nós continuamos sendo nada. Mas em Cristo nós podemos manifestar a glória, o louvor e o poder dele. Mas existe responsabilidade, existe consequências que muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar. Primeira coisa que eu aprendo, versículo 12, que eu já li com você: seja exemplo. Para você acordar, diga bem forte comigo: seja exemplo. Agora de máscara, bem bonitinho, olha para quem está do seu lado e fala assim: seja um exemplo. E a Daphne, que está sem ninguém ali, ela pode falar aqui, ó: seja um exemplo. Aleluia. Seja um exemplo no que, meu irmão? O que Paulo vai falar aqui para Timóteo? E eu gosto da versão NVI, porque ela vai colocar 5 pontos para a gente ali. Primeiro, seja um exemplo na palavra. Seja um exemplo na conduta. Seja um exemplo no amor. Seja um exemplo na fé. E seja um exemplo na pureza. A nossa boca fala do que está cheio o coração. Nós muitas vezes, jovens, falamos que somos crentes, mas nós agimos com as nossas palavras diferente na onde nós estamos. Muitas vezes nós estamos preocupados em nos enturmar, e essa é a grande diferença da gente para Jesus. Você fala: Rodolfo, você está dizendo que eu não posso mais andar com quem peca? Não, pelo contrário, você tem que ir até eles e falar do amor de Jesus. E aí o jovem fala assim: mas Rodolfo, Jesus andava. Mas essa é a grande diferença, que Jesus não era influenciado, Jesus influenciava. E o grande problema é que muitas vezes nós estamos dentro dos contextos sendo influenciados. Nós estamos num grupo de amigos que nós sabemos que não faz mais, não encaixamos mais ali. E aí o único jeito é trazer esse grupo de amigos para Jesus. Não, mas a gente tem medo, a gente tem receio. E aí as nossas palavras aqui dentro não condizem com as nossas palavras lá fora. Nós falamos: Jesus, eu te amo aqui, mas quando nós estamos lá fora, nós amamos tantas outras coisas e esquecemos Jesus. Paulo vai dizer: você precisa ser alguém que seja um exemplo, jovem, na conduta. Eu amo quem me ama. Aí Jesus vai falar o quê? Isso aí até os publicanos, até os fariseus, até eles fazem. Eles amam quem ama ele. O que vocês estão fazendo de diferente? Quer ser diferente? Ame os seus inimigos. Ame aqueles que falam mal de você. Ame aqueles que não gostam de você. Ame. Porque eu lavei os pés um a um, e quando chegou em Judas eu não pulei. Eu lavei o pé de Judas. Jesus estava me ensinando e te ensinando que nós temos que ser exemplo também na conduta. A palavra e a conduta andam juntos, meu irmão. Eu não posso falar algo que eu não faço. É por isso que eu iniciei citando uma frase que provavelmente tenha sido dita por Francisco de Assis, que diz: pregue em todo tempo, se necessário use as palavras. Eu gosto muito, quando eu vou dar algum aconselhamento ou algum treinamento, eu falo assim, que Jesus é o exemplo maior de liderança.
Porque Jesus não é do tipo que fala, faço o que eu faço, que eu falo, mas não faço o que eu faço. Pelo contrário, tudo que Jesus nos pediu, Ele fez primeiro, inclusive morrer. Quando Ele diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é porque Ele tomou a cruz primeiro. Quando Paulo vai escrever que aquele que está em Cristo morre para si, mas nasce uma nova criatura em Cristo Jesus, e as coisas velhas já passaram, ele não está dizendo que eu e você temos que morrer simplesmente, mas ele está dizendo que aquele a quem te deu vida, morreu por você. Exemplo na conduta, exemplo no amor. A Bíblia conta a parábola de 3 homens que estavam passando pelo caminho de um homem enfermo. Primeiro passou o sacerdote, depois passou o levita. Sacerdote, um dos principais e maiores cargos da igreja da época, que frequentava o templo. O levita, talvez preocupado com todos os afazeres que ele tinha para fazer na igreja, no templo, melhor dizendo. E aí passa um samaritano, e aquele samaritano se compadece daquele homem, porque há minutos antes Jesus tinha sido questionado pelos seus, pelo povo que estava ali, dizendo assim, quem é o meu próximo? Porque Jesus estava falando de amar o próximo. E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, e aí Jesus devolve a pergunta dizendo, quem é o próximo quem foi o próximo deste homem caído pelo caminho? Existe toda uma questão cultural, judeus não conversam com o samaritano, por que Jesus coloca o samaritano como sendo o bom da história, e toda uma colocação, mas não é isso que eu quero citar aqui nessa noite. Eu quero dizer para você, que não adianta a gente amar só aqui dentro, não adianta a gente se importar só aqui dentro. Eu preciso começar lá dentro da minha casa a manifestar amor. Eu preciso começar dentro do meu lar a ser uma coluna, uma referência, um exemplo, para que os meus pais, para que aqueles que convivem comigo, para que aqueles que estão comigo possam ver que de fato caminhar com Jesus muda. Mas Rodolfo, você não tem noção como é a minha vida. Mas a Bíblia pede para que você seja um exemplo de amor, seja um exemplo de fé. Já viu pessoa que ora pelos outros com uma fé? Mas com uma fé, irmão, dá até vontade de orar para você. Você fala, rapaz, estou com uma dor de cabeça, vou orar. Toma remédio não, toma aqui ó, vou orar, hein? E ele começa, Deus grande, soberano, poderoso. E ele vai, e ele pula, e ele vibra, e ele roda, e ele vai. E aí chega um problema na casa dele. O pastor ora para mim. Ô irmão, ora aí. Levanta um propósito aí por mim. Ora aí pela minha vida. Mas rapaz, estou dizendo que você não pode pedir oração para o pastor, para o líder, não estou dizendo isso. Estou dizendo, irmão, que muitas vezes no problema dos outros é fácil ter fé. Mas quando o problema bate na nossa porta, aí a fé parece que vai embora. Você precisa ser um exemplo na fé. Jovem, você precisa continuar acreditando mesmo diante das impossibilidades e daquilo que parece impossível. Jesus, ele desce do monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João. Está um burburinho, algo acontecendo de estranho ali. Jesus com seus discípulos chega, e existe um homem ali com seu filho endemoniado, e o seu filho está endemoniado, e os discípulos que ali ficaram não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. E aí aquele homem fala para Jesus assim, Jesus, se tu podes, livra o meu filho desse demônio, desse aprisionamento, desse momento de dificuldade. E Jesus devolve a pergunta para ele, porque eu gosto muito de Jesus, que ele sempre respondia devolvendo a pergunta. Ele fala assim, eu posso. Crê tu nisso? Porque muitas vezes, jovem, as coisas não têm acontecido na minha e na tua vida porque nos falta fé. Nós temos fé para tudo. Nós temos fé para arrumar namorado. Nós temos fé para casar. Nós temos fé para entrar na faculdade. Nós temos fé para tudo. E aí você fala, irmão, você está vivendo em santidade? Ah, pastor, é difícil.
A gente tem fé para tudo que nos interessa. E aí quando o calo aperta, pastor, preciso o senhor orar mais. Mais? Nós precisamos ser exemplo na fé, meu irmão. Eu preciso continuar acreditando. Irmão, às vezes você conversa com um crente, é pior que conversar com um incrédulo. Irmão, ele te coloca tão para baixo, mas tão para baixo. Você vai falar com o irmão, você conhecer alguém, você finge demência aí. Vai falar com o irmão, irmão, o tempo está difícil, né? São tempos difíceis. Nós sabemos disso. Coronavírus, tudo que tem acontecido. Irmão, a gente que é pastor, a gente acompanha tanto problema. E aí você vai conversar com o irmão, você fala, rapaz, que bênção aí que está saindo a vacina, né? Aí ele vira para você e fala assim, quê? Não dá nada não, irmão. Vai morrer, mas muita gente ainda antes de ser vacinado. Fala, não, mas Deus é poderoso, Deus vai agir com misericórdia. Ah, mas o povo tá nem não. Tá bombando. Isso aí, irmão, isso aí é só o começo. Você vai ver depois. Irmãos, começa a entrar, vai entrando uma depressão de fininho na gente. E aí você fica 5 minutos, você vai sendo contaminado. Porque perdeu a esperança. Perdeu a fé, irmão. Tá difícil, tá impossível, tá nada dando certo, tá, mas a Bíblia diz que aquele que crê verá a glória de Deus, porque aquele que crê sabe que para Deus não há impossível. Quando Deus opera, nada nem ninguém pode impedir. Meu irmão, não perca a sua fé, mas seja um exemplo nela para a glória de Deus. Anima. E por último ele vai falar, seja um exemplo na pureza. E aqui aperta. Eu tenho uma mensagem que eu falo como ser puro num mundo pornográfico. Fortinha. Depende muito da gente. Sabe por quê? Porque quando nós entramos principalmente aqui em amor, fé e pureza, nós estamos falando de evidência do Espírito Santo de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos a primeira obra da graça, nós recebemos justificação, regeneração e adoção. E aí então nós somos inteiramente santificados, o Espírito Santo entra na minha e na tua vida, toma o controle dela, e ele começa a nos dar ferramentas, condições, direcionamento, sabedoria, graça, para que eu e você possamos manifestar amor, ter fé e ser puro. Evidência do Espírito Santo de Deus. Pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, pessoa que tem domínio próprio, pessoa que é mansa, pessoa que é bondosa, pessoa que manifesta o fruto do Espírito. Então não tem como eu amar na condição em que eu sou, eu preciso de Cristo. Eu não consigo acreditar se eu não tiver o Espírito Santo de Deus na minha vida. E aí, jovem, eu e você não conseguiremos viver em santidade sem a pessoa do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, vem comigo no meu trabalho, estou passando uma luta. Espírito Santo, eu preciso de uma porta de emprego, me arruma uma porta de emprego. Ô Espírito Santo, lá em casa está tão difícil, vem comigo, me ajuda, muda a sorte, faz isso, faz aquilo. Aí eu vou para o quarto com minha namorada. Espírito Santo, tem como o senhor ficar do lado de fora? Aí eu vou fazer aquilo que eu sei que entristece o Espírito Santo. Aí não é besta, irmão. Já tive 15 anos. A gente é bobo, a gente fala assim, isso aqui eu não vou convidar o Espírito Santo não, porque dá vergonha. E a gente vai para o Salmo que diz assim, que se eu subir no mais alto céu, Ele está vendo. Se eu descer no mais profundo abismo, Ele está vendo. Independente do que eu faça, onde esteja, onde eu vá, Ele está me vendo. Ele me conhece antes de nascer. Ele me formou no ventre da minha mãe. E antes que saia uma palavra da minha boca, Ele tudo sabe, Ele tudo conhece. Meu irmão, o Espírito Santo está disponível para te ajudar a viver em santidade. Ele quer, meu irmão, te ajudar a viver em santidade. Ele quer que o seu relacionamento seja uma referência para outros. Ele quer que o seu casamento seja uma bênção. Ele quer que você vá até o final
fenomenal. Ele quer que a tua vida em todas as áreas glorifique o nome dele. Ele está disponível para te ajudar a ser um exemplo na pureza. Por mais difícil que seja, Deus é poderoso para fazer, em nome de Jesus. Mas nada disso, como eu disse, é possível se nós não complementarmos o entendimento daquilo que Paulo está dizendo para Timóteo. E ele diz no versículo 13: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Segunda coisa que eu aprendo: dedique-se em aprender. Rodolfo, tem como eu ser um exemplo? Tem como eu ser alguém que manifesta a glória de Deus? Tem. Cheio do Espírito Santo, dedicando-se em aprender. O problema é que nós vivemos um tempo que todo mundo quer levantar para ensinar, mas não quer sentar para aprender. Irmão, eu nunca vi tanta gente intelectual formada em Facebook Ohio, Instagram Harvard, em Grey's Anatomy, só para constar. Irmão, antigamente, os mais velhos vão lembrar que tinha uma brincadeirinha que nós fazia assim, que a gente falava, estou com uma dor de cabeça. Para o Google era câncer, e para a avó da gente era que a gente estava distante de Deus. Agora, irmão, povo formado Grey's Anatomy, é tudo, irmão. É umas coisas que você nem sabia que existia. Mas, irmão, o que eu estou querendo dizer com isso? Que aqui Paulo está dizendo: Timóteo, dedique-se à leitura da Escritura. Dedique-se à leitura da Escritura, ou seja, pega a palavra e medita nela. O que Deus vai falar para Josué lá atrás? Ele vai falar assim: Josué, não tenha medo, não te apavore. Medita no livro desta lei dia e noite. Como que eu não fico apavorado no meio disso tudo? Como que eu não entro em desespero? Como que eu não morro antes da hora? Meditando na palavra de Deus. Rodolfo, mas você viu o que falou lá no jornal? Irmão, eu vi. Tem televisão também. Mas você viu o que falou lá no... Irmão, são tanta informação que descruza, irmão, que eu já nem sei mais o que é verdade. Eu nem sei. Ontem estava falando lá do povo que tomou 2 vacinas porque deram vacina errada. Tomou metade Coronavac, metade AstraZeneca Oxford. E que não sei. Eu falei, irmão, como é que nós vamos confiar? Nós vai ter que chegar lá e falar assim: não, deixa eu ler a bula aí. Só que antigamente nós tomávamos vacina e não sabia nem de onde vinha, de onde era, do que fazia, se era água que colocava na gente. Mas agora está tudo tão na nossa mão, e a gente fica se dedicando a tanta coisa, e a gente não se dedica à palavra de Deus. Ele diz assim: dedique-se à palavra de Deus, à leitura das Escrituras, à exortação. O que ele está falando? Filho, quando te corrigirem, aceite. E aqui eu quero abrir um parênteses: depende de quem te corrige. Eu costumo dizer assim, que tem gente que vira para você e fala assim: eu vou dar uma crítica construtiva. Tem gente que quer dar crítica construtiva e nunca construiu nada, mas ela quer dar crítica construtiva. Mas, irmão, tem gente que o pastor chega para ele e fala algo: eu não venho mais nessa igreja, eu não fico aqui mais nem um minuto. Você viu o que ele falou? E aí começa, né? Chega por irmão, tão triste. Irmão, e a gente é curioso, né? Triste. É que nem quando alguém morre e não posta quem morreu, né? Você fica coçando o dedo para mandar uma mensagem. Daí você manda meio na migué, você fala assim: meus sentimentos, Deus conforte. Aí a pessoa não responde nada, você fala: Deus abençoe, aleluia. Mas doidinho para saber quem morreu, porque a gente é curioso. E aí a pessoa chega e fala: nossa, estou tão triste. Como eu estou triste.
Aí o que você faz? Você fala, por quê, irmão? Você não sabe o que o pastor falou para mim. Você não sabe o que é, irmão. E fica. Não aceita a correção. Como vai ser exemplo? Não se dedica ao ensino. Dava para contar no dedo quando a gente tinha escola bíblica dominical. Não só aqui, nas igrejas espalhadas no mundo. Tem igreja que nem tem mais escola bíblica dominical. Porque as pessoas não querem mais aprender a palavra de Deus. Mas eu quero ser um exemplo. Eu não quero ser desprezado. Mas Paulo está dizendo o quê? Você não quer ser desprezado? Existe uma condição: seja exemplo na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. E medita, dedique-se à palavra de Deus, à exortação, à correção e ao ensino. E o versículo 14 ele conclui dizendo: não seja negligente para com o dom que você recebeu, ao qual foi lhe dado mediante profecia, com imposição das mãos dos presbíteros. Terceira e última coisa que eu aprendo: não negligencie o seu chamado. Quer ser um exemplo? Não negligencie aquilo que Deus te deu. Tem gente vendendo o seu chamado por um prato de lentilha. Tem gente abrindo mão daquilo que Deus chamou ele para fazer por coisas que não fazem nem isso perto daquilo que ele ainda vai viver. Tem gente optando em viver a sua vontade, que é passageira, que é temporal, ao invés de viver a vontade de Deus, que é eterna. Tem gente deixando aquilo que custa, mas te dá a vida eterna, para viver aquilo que não te custa nada, mas que te custará a vida na eternidade. Meu irmão, quer ser um exemplo? Quer não ser desprezado? Quer ser um jovem cheio do Espírito Santo? Não negligencie o seu chamado. Quantas pessoas abrindo mão daquilo que Deus deu para viver as suas paixões? Chuta o balde assim como quem chuta um nada. Amanhece, dá a louca e some no mapa. Não quero mais saber de igreja. Não quero mais saber de ministério. Não quero mais saber de nada. Agora eu vou viver a minha vida. Agora eu vou fazer o que eu quero, o que eu gosto. Irmão, imagina se Jesus fosse fazer a vontade dele no Getsemane. Nós não estaríamos aqui nessa noite, não da forma que nós estamos, e nem fazendo o que estamos fazendo. Jesus, ele vira para Deus e fala: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Meu irmão, não negligencie a vontade de Deus para a tua vida. Tem muita gente querendo fazer do seu jeito, da sua maneira, mas não é o jeito e a maneira de Deus. Eu já contei aqui, um dia minha mãe pegou e virou para mim. Eu acho que ela não está assistindo, mas se assistir, desculpe. Ela começou, problema, blá, 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 blá. Aí no final ela fala aquela frase que nós adoramos fazer: por que Deus permitiu? Aí eu falei assim: mas você colocou diante de Deus, mãe? Você orou? Não. Aí que culpa que Deus tem? Porque é fácil a gente fazer do nosso jeito, da nossa forma, do jeito que a gente quer, chutar o balde, arrebentar com tudo, depois é fácil: por que Deus permitiu? Se Deus nem no negócio estava, nem foi convidado. Ou senão a gente coloca Deus no negócio, mas não espera Deus responder. E aqui eu vou falar um negócio, que esse é legal. Irmão, eu vejo gente orar por cura há tantos anos, mas se tem uma oração que fura a fila é para namoro. Irmão, eu não entendo essas coisas, até hoje não entendo. A pessoa está lá jejuando,
O Senhor cura, sara, abençoa, faz um milagre. Passa um ano, passa 2, passa 10, o irmão está lá consagrando. Aí o jovem fala: pastor, vou orar com a menina. Tá bom, irmão. Quanto tempo? 3 meses. 3 meses são quantos dias, irmão? 90. Ó, vocês estão bons de matemática. Depende, pode ser 92 dependendo dos meses, mas 90 dias. Aí, com 3 dias, quantos dias eu falei? Tá lá. Falo, mãe, uai? Que mês nós estamos? Só para eu... Voou, hein? Não, é que Deus nos deu muita certeza nesses 3 dias. Irmão, como eu queria ter essa certeza quando eu ouço a voz de Deus. Como eu queria, irmão. Porque a gente negligencia, a gente faz do nosso jeito, a gente faz da nossa maneira, a gente faz do jeito que a gente bem entende. Quando as coisas dão errado, a gente fala o quê? Deus, por que me abandonaste? Aí a gente fica cantando: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste o teu filho? E Deus não está nem no negócio. E como que a gente vai ser exemplo? E como que a gente vai ser referência? E como que a gente vai transformar o mundo? E como que a gente vai cantar: ah, Jesus é rei, vamos mudar o mundo, se eu não consigo mudar a minha vida? Se eu não consigo mudar a minha atitude diante do pecado? Mas se eu e você formos exemplos, se nós nos dedicarmos a aprender, a exortação, a leitura, ao ensino, a oração, não negligenciarmos a palavra de Deus, Paulo complementa dizendo assim: medita estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Ele está dizendo: Timóteo, se você cumprir, se você fizer, se você obedecer, se você fizer conforme manda o roteiro, certamente você vai passar pelo processo. Porque, irmão, existe processo, existe tempo, existe o momento certo para Deus fazer e realizar. E quando tudo isso passar, você será visto, não por você, não pelo que você é, não pelo que você conquistou, mas para que a glória de Deus seja manifesta na tua vida. E ele termina dizendo assim: cuide de você mesmo, mas cuide também da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si, como aos outros que o ouvem. Aleluia, quantos creem nisso? Ele está dizendo: meu irmão Timóteo, não desfaleça no processo, mas continua fiel e firme, dedicando-se, empenhando-se, vivendo conforme a palavra de Deus te instrui. Porque certamente as pessoas verão Jesus será glorificado na tua vida e através dela. E não só você obterá salvação, mas aqueles que te ouvem. Rodolfo, o que você quer dizer com isso? Tem muito jovem aqui dentro que é referência dentro da tua casa, que é coluna dentro da tua casa, e que se ele parar, a casa para. Se ele desfalecer, a casa desfalece. Se ele desandar, a casa desanda. Jesus está mandando dizer para você: continua firme, seja exemplo dentro da tua casa, porque eu vou tocar e abençoar a tua família por intermédio da tua vida. Aleluia. Você crê nisso, meu irmão? Aleluia. Se coloque de pé nessa noite. É impossível eu e você sermos exemplos e glorificarmos a Deus vivendo da maneira que nós queremos viver e achamos ser melhor para nós. Na verdade, nós temos que viver da forma que Deus quer que nós vivamos, e para isso nós precisamos ser tocados e mudados. Existe uma canção que diz assim, eu lembro, fugiu aqui, eu lembro, estou brincando. Ela diz assim: sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E ele diz assim: eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, se o Senhor tocar meus pés, eles correrão
pra ti. E assim vai. Por que eu lembrei dessa canção agora? Não sei se o Lucas sabe, se o Lucas pode cantar, se é outra. Mas porque é impossível, meu irmão, nós sermos exemplos, sermos referência, sermos alguém na vida sem a presença do Espírito Santo de Deus, sem a presença de Jesus. Mas certamente quando Jesus entra, quando Jesus encontra liberdade, quando Jesus encontra espaço, quando Jesus encontra disponibilidade, quebrantamento, desejo, certamente a nossa vida é mudada. E nós nunca mais somos o mesmo. Nunca mais. Porque Jesus, Ele trata, Ele sara, Ele transforma, Ele opera, porque Ele nos conhece. Melhor do que a nós mesmos, melhor do que as nossas mães, melhor do que o nosso esposo, esposa, namorado, namorada. Ele nos conhece no mais profundo. Aquele choro que só eu e você sabemos que existe, Ele conhece. Aquela dor, aquela limitação, aquela dificuldade, só Ele conhece. E eu já disse outras vezes que Jesus, Ele não quer tratar o problema, Ele quer tratar também a causa do problema. Jesus, às vezes, Ele precisa voltar para tratar aqui, porque Ele vai na raiz para transformar a tua vida, para transformar a tua casa, para transformar a tua família. Aleluia. Feche os seus olhos. Se o Senhor tocar os meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar os meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar os meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar o meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo. Será que você pode dizer isso a Ele nessa noite? Eu jamais serei o mesmo. Espírito Santo, nos ajuda. Eu jamais serei. Nos ajuda a não ser mais o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais Profetiza isso para a tua vida nessa noite. O mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim.
Senhor, nós não queremos mais ser os mesmos. Há tanta coisa que precisa ser mudada em nós. E dia após dia, como Paulo diz a Timóteo, Senhor, que existe um processo. Mas que se nós buscarmos diariamente a Tua presença, se nós nos dedicarmos àquilo que tem sido ensinado, ministrado, orientado, exortado, se nós nos comprometemos com aquilo que vem do alto e não do chão, não de baixo, se nós voltarmos os nossos olhos para o céu, para Ti, aonde vem o nosso socorro, e não para aquilo que o mundo está nos oferecendo, não para os prazeres que são temporais, que são passageiros, se nós focarmos a nossa vida totalmente, se nós nos entregarmos por completo, se nós quebrantarmos o nosso coração, se nós rasgarmos não a nossa veste, mas o nosso coração diante da Tua presença, certamente aquilo que precisa ser mudado vai ser mudado, aquilo que precisa ser corrigido vai ser corrigido, e certamente nós não seremos o mesmo, mas o Senhor aperfeiçoará em nós a Tua boa, a Tua agradável e a Tua perfeita vontade, hoje, amanhã e todos os dias, para que nós sejamos a manifestação do Teu reino, para que nós sejamos exemplos que Te glorifiquem, para que nós sejamos aqueles que manifestam a Tua doce e poderosa presença, para a glória e para louvor do Teu santo e bendito nome. Nós não queremos mais ser o mesmo, mas nós queremos ser um exemplo que glorifique, que exalte e que adore ao Senhor em todo o tempo. E se você recebe e crê nisso, glorifica Ele, adora, aplausa, celebre, porque eu e você não somos mais o mesmo. Jesus nos tocou, Ele nos encontrou, Ele nos achou quando eu e você não valíamos nada. Ele transformou a nossa vida, Ele transformou a nossa história, Ele transformou a nossa sorte, Ele nos deu uma esperança, Ele nos deu um futuro, Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele nos colocou numa posição de filho, e Ele nos chama para viver o reino já na face da terra, para que um dia nós estejamos com Ele, assentado com Ele, celebrando com Ele. Ele te chamou para viver a doce e poderosa presença dEle hoje, jovem. Então se entregue, não ao pecado, não aquilo que te desvia e te afasta, mas se entregue a Ele nessa noite, celebre a presença dEle e viva a presença de Jesus, hoje para todo sempre. Que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus, aleluia.